Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de desejar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo a esse vídeo. Então, aqui nós vamos dar início a uma breve explanação, um breve recorte do neoclassicismo na Europa, né, e arcadismo no Brasil. Bem, esse trabalho está sendo ministrado, né, pela professora Elani Franca de Carvalho e com participação das discentes Isabelle Camille Costa dos Santos e eu, Natane Braz do Nascimento. Né? Então, nós vamos dar início aí, como eu já falei, a essa explanação. Bem, então, dando início, né, à nossa explanação sobre o neoclassicismo, o neoclassicismo ele surgiu ali logo após a Revolução Francesa, né, acompanhado com a Revolução Industrial. E com isso, os valores, os estilos e a cultura greco-romana foram reacendidos nesse momento, né? É importante falar que esse estilo ele recusa qualquer outro estilo que venha antes, né, do dele, como o barroco e o rococó, que era um estilo muito mais luxuoso, que trabalhavam mais essa exuberância. E também é nesse estilo que eles trabalham muito com seres mitológicos, tanto nas esculturas como nas pinturas. E eles prezavam também pela simplicidade das coisas. Já o neoclassicismo no Brasil, que nós também podemos chamar de arcadismo, né? Mesmo acontecendo, um fato curioso, mesmo acontecendo na mesma época, teve pouca influência, né, no Brasil. Mas ainda assim, os temas também que eram gerados no Brasil, né, que essas obras e pinturas eram feitas, os temas retratados eram retratos de paisagens e também dos povos indígenas, assim como a fauna, né? O estilo era bem mais frio e impessoal e realmente esse estilo ele só foi, né, rompido com a Semana de Arte Moderna, que também durou mais de um século. Né? Então, é nesse momento que eles mostravam mesmo os fatos de forma heróica, né? De uma certa forma fantasiosa, por mais que não acontecesse daquele jeito, né? Que a gente estudando a história hoje em dia, nós sabemos que não foi tão romantizado dessa maneira, mas eles naquele momento gostariam que parecer que fosse dessa forma. Bem, então passando para as características, né, mais gerais desse estilo, o neoclassicismo ele vai surgir, né, como uma reação ao barroco, como eu já havia mencionado. Então ele vai trazer essa quebra, né, vai trazer uma proposta totalmente diferente e com valores de ordem, solenidade, harmonia e beleza. E também vai retratar, né, essas cenas históricas, como eu já falei, vai gostar de retratar essas cenas, mesmo que às vezes de forma muito fantasiosa. Vai abordar também temas do cotidiano mitológico, né, buscando sempre esse equilíbrio e essa simplicidade em suas obras. Bem, agora já algumas características, né, do arcadismo no Brasil, vem com o excesso dessas curvas de expressividade, ele vai sendo bem mais atenuado para dar lugar a essa arte que é mais tranquila e bem mais equilibrada. Então, com isso, buscava retratar essa vida mais simples do campo, como eu já mencionei, né? Tinha retrato dos povos indígenas e trazer esses aspectos da natureza, como a fauna, como eu já falei também. Então, sofria também forte influência, né, das ideias filosóficas dos iluministas, que estavam também ligadas à razão. No arcadismo brasileiro, os principais autores são Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama, Santa Rita Durão e Tomás Antônio Gonzaga. Em Portugal, o principal nome do arcadismo é o nosso querido e muito conhecido, o maior destaque, o Bocage. No Brasil, o arcadismo começa em 1768 com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, mas é em Vila Rica, no ano de 1773, também da autoria de Cláudio Manuel da Costa, que o arcadismo transmite o desejo pela liberdade que as pessoas sentiam na época. O arcadismo brasileiro tem início no momento em que se manifesta o desejo pela independência entre os brasileiros. Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, outro importante escritor da época, estavam entre os líderes da Inconfidência Mineira, que tinham como objetivo
tornar Minas Gerais independente de Portugal. Com a obra Uruguai, Basílio da Gama manifesta sua mentalidade anti-jesuítica, o que revela a influência da racionalidade da filosofia iluminista, que é fé versus razão. Por sua vez, Santa Rita Durão segue o modelo clássico de Camões, um retorno aos ideais do classicismo, que é uma característica do arcadismo. O maior poeta do século XVIII português foi Manuel Maria de Barbosa do Bocage, êmulo de Camões na vida e na obra. Em sua vida, Bocage publicou Idílios Marítimos, recitados na Academia das Belas Artes de Lisboa, ano de 1791, e as rimas, em 3 volumes, 1791, 1799 e 1804. Póstumamente, com o título de Obras Poéticas, saíram mais 2 volumes, 1812 e 1813, e de Verdadeiras e Inéditas Obras Poéticas, 1 volume, 1814. Bem, então, antes de finalizar, né, o nosso trabalho, eu trouxe essas 3 imagens para representar, né, para ilustrar, na verdade, melhor dizendo, sobre o nosso trabalho. Então, a primeira imagem aí, que é a primeira missa no Brasil, né, do autor Vitor Meirelles, lá em 1861, mostra o arcadismo no Brasil, aqueles temas que eu falei para vocês sobre a fauna, né? Aí a gente vê que tem os indígenas, tem a questão da religião também. Então, nesse quadro representa bem tudo aquilo que eu havia mencionado. Na segunda imagem, na verdade, a gente tem o juramento dos Horácio, né? Analisando aí sobre uma perspectiva quase linear, que ela desaparece. Os fundos, né, dessa imagem também, eles surgem de maneira mais uniforme e lisa, quase que abstrata. Então, é para ressaltar e para ficar em evidência mesmo essa questão do lado heróico, né? Eles estão aí. E na última imagem, né, que é a intervenção das Sabinas, mostrando também o sequestro dessas mulheres sabinas e pela geração fundadora de Roma, né? Então, mostra bem também essa questão do heroísmo, né, e dessa intervenção dessas mulheres que foram bem importantes. Então, para finalizar o nosso trabalho, essas foram as nossas referências, né, lá do Ian Chilvers, História Ilustrada da Arte, publicado pelo Publifolha, lá em 2014. Também do Anthony Marshall, História da Arte Ocidental, da Pré-História ao Século XXI. Também publicado em São Paulo, em 2010. E um vídeo também, Neoclassicismo, História da Arte, no canal Arte e Educação.